Amém? Gente, nossa última série. Acabou. Gente, quem foi abençoado pela série aí? Fala amém. Quem acompanhou todas as séries? Amém. Gente, nossa última série. Eu estava refletindo nessa série, cristão, ateu. Ela é até engraçada, né? Porque ou a gente é um cristão, ou a gente é um ateu. Então, não tem como ser os dois. Então, elas se divergem. Mas o que faz a gente ser um cristão ou o que faz a gente ser um ateu? Nossas escolhas. Ou seja, em algum momento da sua vida, você teve que levantar a mão e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Agora eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Ou, em algum momento, o ateu também teve que escolher não acreditar em nada ou não acreditar em Deus. Mas e o cristão ateu? O cristão ateu, ele fica nesse meio termo. Ele não sabe nem se ele é cristão, nem se ele é ateu, mas ele fica no meio termo. Ou ele fala que ele é cristão, mas tem atitudes de ateu. E ele fica nessa divergência, ou seja, ele fica no meio termo, ele fica em cima do muro. Mas olha o que a Bíblia fala sobre isso. Apocalipse 3,15 fala assim, eu conheço bem as suas obras. Sei que você não é nem quente e nem frio. Eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, um cristão ateu, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Em outras versões, fala, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, o Senhor, ele sente nojo de quem tem dúvida da palavra dele. Essa série veio para trazer a gente a nossa certeza. Ou que você está de um lado, ou que você está de outro. E eu creio que todo mundo aqui se tornou ou vai se tornar um cristão genuíno. Amém? Amém, então. Gente, vamos relembrar a série juntos? A primeira série falou assim, crê em Deus, mas não o conhece de verdade, que foi o Domênico que pregou. O segundo falou assim, crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado, foi o Valdo. Terceiro, crê em Deus, mas não tem certeza que ele o ama, esse foi a Sueli. O 4 fala assim, crê em Deus, mas não no poder da oração, essa foi a pastora. E o 5, semana passada, crê em Deus, mas se recusa a perdoar. E hoje, crê em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço, com a irmã Maria. Amém? Então, antes de entrar no assunto, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre felicidade. Quem aqui é feliz? Dá um ru aí. E eu poderia perguntar para vocês, o que faz vocês felizes? Você podia falar que é a sua família, que é seu emprego, que é a sua vida social, que é a igreja, que é Cristo. E amém, realmente, tudo isso faz a gente feliz. Eu trouxe algumas imagens que remetem a gente à felicidade, ou que faz a gente feliz também. Pode colocar a primeira, por favor. Dinheiro. Dinheiro te faz feliz? Dinheiro me faz feliz. Eu espero muito pelo 5º dia útil. Eu faço pix para cá, pix para lá. Daí o próximo dia eu já estou triste de novo. Esse aí eu até coloquei em dólar, que vale mais, volta no dinheiro. Então, dinheiro é nítido que faz a gente feliz. Não tem como negar. Dinheiro traz felicidade. Lá no meu serviço eu fiz um teste, né? O que te faria feliz? Não, 10 mil na minha conta resolveria todos os meus problemas. Outra pessoa, não, tantos na minha conta resolveria todos os meus problemas. Se eu chegasse em você, e aí, quanto você precisa para mim te fazer um pix? Nossa, e você ia pular de alegria. Ou, pastor, quanto que o senhor precisa para comprar o seu novo templo? 1,5 milhão. Toma. Ele ia pular de felicidade. Então, dinheiro nos traz felicidade. Próxima imagem, por favor. Agora eu tirei uma foto da minha casa em New York. Tô brincando, mas essa imagem, ela representa uma casa bonita. Mas ela também diz respeito à sua casa própria, o seu carro próprio, ou a sua casa quitada, o seu carro quitado. Você ter uma casa própria ia te trazer felicidade, não ia? Eu não moro de aluguel, mas eu acredito que morar de aluguel deve ser uma coisa muito triste, não é mesmo? Ou você não ter seu carro deve ser uma coisa muito triste também. E aí, quitar a sua casa ou quitar o seu carro te traria felicidade? Sim, né? Próxima imagem. Eu achei esse casalzinho bonito na rede social, daí eu peguei e trouxe para vocês. E aí, para os solteiros, um parceiro ou uma parceira, um casamento, te faria feliz? Lá na célula, né? Não vou falar o nome da mini querida, porque a mãe dela se encontra presente. Mas ela falou, tia, Jesus não pode voltar. Por quê? Não, porque eu não casei ainda. Eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Mas tem pessoas que talvez uma mulher, um homem, traria felicidade também. Um casamento, um relacionamento.
E eu quero falar para vocês que eu não tenho Pix para dar para vocês, infelizmente. Eu não consigo quitar a casa de vocês, o carro de vocês. Também não consigo te dar um parceiro ou uma parceira. Eu tenho os meus amigos Davi e Gu, que estão solteiros, se alguém tiver interesse. Mas eu não tenho isso para oferecer para vocês. Mas eu tenho outra coisa para falar para vocês. A última imagem, por favor. E essa imagem traz felicidade para vocês? Uma cruz vazia com Cristo ressurreto? E aí, ainda se faltar o dinheiro, ainda se você passar a vida inteira pagando sua casa, ou se você passar a vida inteira sendo o tio e o pai dos pets, e aí, a cruz vazia bastaria para vocês? Se tudo isso faltar, o Senhor continua sendo o seu pastor? E de nada você tem falta? Então, cristão ateu. Filipenses 3:8 fala assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo, nessa carta, ele tinha muitas coisas. Ele viajou para muitos lugares, ele falava muitas línguas, ele tinha muito conhecimento. Mas assim que ele conheceu a Cristo, ele considerou tudo que ele tinha como nada. Ele falou assim, não, eu não tenho nada, eu tenho Cristo. Tudo comparado a Cristo é nada. Então, na sua balança da sua vida, qual que está mais pesado? Cristo ou as suas coisas materiais? Então, Cristo, ele morreu a nós para que a gente pudesse viver a vida dele. Então, realmente, nossa felicidade precisa estar na cruz vazia. Então, falamos sobre felicidade. Agora, o cristão ateu, ele crê em Deus, mas ele busca a felicidade a qualquer preço. Não importa, ele precisa ser feliz. Eclesiastes fala assim: eu não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão, ele foi o filho de Davi, considerado o homem mais sábio da Bíblia. Ele buscou sua alegria em muitas fontes. Ele teve muitas mulheres. Para você que acha que a sua dá muito trabalho, imagina ter 700 princesas e 300 concubinas. Ele tinha muita mulher, por isso que tinha que ter muito dinheiro também, né? Ele era muito rico, ele tinha muitas mulheres, ele era um rei muito sábio, muito conhecido, ele tinha terras. Acredito que ele tinha status também. Mas, mesmo assim, ele não era feliz. E com todo o seu conhecimento, o que ele deixa para a gente não é seja rico, tenha muitas mulheres, seja conhecido. Olha o que ele fala em Eclesiastes. Ele realmente descobriu do que se trata a verdadeira fonte. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, a nossa felicidade é temer, guardar os mandamentos de Deus. Então, como cristãos, a gente não pode buscar a felicidade a qualquer preço. Ai, Maria, Deus não quer que eu seja feliz? Sim, Ele quer. Porque se eu falar para você que Deus criou a gente para ser triste, eu estou falando uma mentira. Deus criou você para ser feliz. Mas a verdadeira felicidade é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. É da gente desfrutar um relacionamento íntimo com Ele. Então, a gente não pode pensar, se eu casar eu vou ser feliz, só se eu quitar minha casa eu vou ser feliz, só se. Então, a felicidade para a gente, ela não pode ser um estado. A felicidade precisa ser uma decisão. Eu sou feliz porque Cristo vive, então tá tudo bem. Então, a busca da felicidade é uma busca legítima, porque Deus criou a gente para ser feliz. Que nem eu falei, Ele criou a gente para a maior felicidade que existe, ter um relacionamento pessoal com Ele. E nossa maior felicidade foi a salvação, que para nós foi gratuita, mas para Ele custou dor, custou sangue, custou a própria vida dele. É por isso que a religião não pode te fazer feliz, só frequentar a igreja não pode te fazer feliz. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Ele, assim você vai descobrir o que é a verdadeira felicidade. Lá fora, a gente é bombardeado por falsas felicidades, que nem a televisão mostra a atriz com um corpo lindo, com um ator com um corpo lindo. E você fala, não, se eu não tivesse corpo, eu não vou ser feliz. Ou mostra a pessoa com um carro luxuoso, com uma casa luxuosa,
As blogueiras sempre mostram que a pele está perfeita, que o cabelo está perfeito. Mas isso são bombardeios de mentira. Isso não é verdade. Eles não são felizes de verdade. Eles, na verdade, só correm para a própria destruição deles. Olha o que Provérbios fala para a gente. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Aqui fala uma comparação de um cachorro correndo atrás de um rabo. E é engraçadinho, né? O cachorro fica rodando, 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 rodando. E é até uma cena engraçada, até o cachorro cansar e cair. E às vezes nós somos assim também. A gente fica rodando, 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 rodando em círculos por nada e a gente cai cansados e a gente culpa Deus ainda. Por quê? Porque a gente está buscando nossa felicidade em fontes erradas. Então, a verdadeira felicidade é viver os propósitos de Deus. A verdadeira felicidade é viver o melhor com Ele e para Ele. Então, a felicidade a qualquer preço não é a verdadeira felicidade. Deus não quer que sejamos felizes a qualquer preço. Primeiro, Deus não quer que sejamos felizes quando isso nos leva à prática de algo errado ou imprudente. De maneira nenhuma, Deus quer ver você feliz quando a sua felicidade não condiz com a Bíblia. Ou seja, Deus ele não fecha os olhos para o pecado. Deus não negocia com o seu pecado. Se sua felicidade é você ganhar mais no seu serviço para você fazer uma coisa errada, isso não condiz com a palavra de Deus. Ou você ter um relacionamento com qualquer pessoa, não importando a religião, a doutrina que ela segue, é errado também. Então, é uma felicidade que vai te levar à destruição. Então, não é isso que Jesus quer para a gente. Em Hebreus fala assim, conta uma passagem de Moisés. Pela fé, não pela carne, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Parece até doideira, né? Moisés, ele não precisava ter sofrido no deserto, ele podia ter ficado lá no palácio. Ele ia ter riquezas, ele ia ter da melhor comida, ele ia ter da melhor roupa, das melhores joias, mas ele recusou. Na verdade, aqui fala que ele escolheu ser maltratado. Ele sabia que o palácio não ofereceria nada que satisfaria a alma dele, porque a nossa fonte é única, a nossa fonte é Cristo. Então, não negocie os seus princípios, não tenha uma felicidade passageira. Às vezes, a gente corre tanto por nada. Então, nós mesmos procuramos os nossos fracassos. E se precisar morrer, nós morreremos, né? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. 2. Deus não quer que sejamos felizes quando a nossa felicidade se baseia em coisas desse mundo. Mateus 6,33 fala assim: portanto, se vocês colocarem em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele lhe dará todas essas coisas. Gente, parece até ser muito fácil. Se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo Ele vai te dar, você não precisa se preocupar com mais nada. A gente fala que as pessoas lá fora é o mundo, né? Mas não, o mundo ele é um sistema que tudo que não esteja em primeiro lugar já é do mundo. Ou seja, se os seus filhos estão em primeiro lugar, Deus não é a sua prioridade. Se o seu casamento está em primeiro lugar, Deus não é a sua prioridade. Então, Deus ele precisa estar em primeiro lugar para que tudo vá bem. Para o mundo existe uma equação, que é bens materiais, experiências pessoais, relacionamentos incertos e a aparência perfeita. Mas o resultado dessa equação se resulta em fracasso. Bens materiais, ou seja, aqui para o mundo você só é bem-sucedido se você tiver um carro, uma casa, um parceiro. Mentir, você faz tudo, qualquer coisa no seu serviço. Você mente para conseguir o que você quer. Experiências pessoais, que nem eu falei. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, não importa com quem, eu sei que eu quero casar. Daí foi quando ela arrumou relacionamentos que deram errado. Por que Deus? Não, mas Deus mandou você namorar quem você não devia? Você não devia esperar? Você não devia aquietar? Eu falo para as meninas da célula, né? Aquieta, abaixa o fogo. Elas estão confundindo o fogo do alto com o fogo de baixo, né? Relacionamentos incertos. Então, tudo que te tira do propósito de Deus não é de Deus.
É que nem Sansão e Dalila, né? Sansão queria porque queria Dalila. Ele achava que a felicidade dele estava em Dalila. E quando ele foi, ficou com Dalila, ficou feliz, o que aconteceu? Deu tudo errado. Porque ele colocou a felicidade acima da palavra de Deus. Então, toda felicidade que você coloca acima da palavra de Deus se resulta no fracasso. A aparência perfeita. Se você não é a pessoa perfeita, você não tá legal. Se você tá acima do peso, você também... Gente, eu não tô falando para vocês pararem de ir pra academia. Não tá pago, tá? Continue treinando. Eu tô falando que há pessoas que colocam, sim, a aparência acima de Deus também. Que todo dia acorda às 6 horas da manhã, toma o seu whey aí, vai pra academia e fica lá 2 horas treinando, daí de noite faz outra coisa e de tarde faz outra coisa. A minha amiga treina 3 vezes por dia. Corajosa, né? Mas não separa 5 minutos para ler a Bíblia, não faz um devocional, não fala com Deus. Então, a gente precisa saber o que é a nossa prioridade, porque ela fica o dia inteiro na academia e de noite, eu estou cansada. É claro que você está cansada, você não colocou Deus em primeiro lugar. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo acaba bem. Mateus 6, 19 e 21 fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, a gente tem que se preocupar menos com riquezas materiais, que nem o texto falou, que as traças, os ladrões roubam, e a gente precisa se preocupar mais com os tesouros espirituais, que ficam lá no céu, onde eles não podem ser corrompidos. Então, ao invés de a gente se preocupar excessivamente com os bens materiais, a gente precisa dar valor aos bens espirituais. A gente precisa investir mais no amor ao próximo, no serviço da igreja, na comunhão, no amor, na paciência. Então, sua vida e seu coração, eles não foram feitos para esse mundo. Então, não tem nada aqui na terra que possa te preencher. Nada. Você pode ter o carro top que for, a casa top que for, o corpo perfeito que for. Você tem um vazio no seu coração que somente Deus preenche. Então, não tente preencher aquilo que só Deus preenche. Deus sofre quando passamos pela vida conformados com as promessas falsas desse mundo. Eu não sou mãe, a minha mãe está aqui, eu vejo o quanto minha mãe... Ela se entristece com a minha irmã, né? Porque a minha irmã, ela sai, ela faz as coisinhas dela. E minha mãe fala, não, mas tem tanta coisa boa para você, por que você escolhe as coisas que só destrói com as suas vidas? Eu não sou mãe também, mas eu acredito que os pais, que os filhos não estão na igreja, vocês se entristecem também com isso, né? Imagina vocês, carnais, ficam tristes com seus filhos que não estão na igreja, que não seguem os caminhos certos. Imagina Deus conosco. Com tantas coisas boas que Deus colocou a nossas mãos, a gente escolhe outras coisas também. Eu lembro uma pregação muito legal que o Domênico colocou. Ele colocava a imagem de um carro todo zoado e um carro top. Qual que vocês preferem? É óbvio que é o carro top. Uma casa feia e uma casa bonita. Qual que vocês preferem? Eu prefiro a casa bonita. Uma mulher feia e uma mulher bonita. Qual que vocês preferem? Obviamente a mulher bonita. Céu ou inferno? Obviamente o céu. Mas os anjos vendo isso falaram, óbvio que eles vão escolher o reino de Deus. Mas não, a gente não escolhe o reino de Deus. E os anjos, olhando as nossas decisões, falam, não é possível que eles são tão, desculpa a expressão, tão burros de não escolher o reino de Deus. Mas a gente escolhe. A gente não escolhe Deus muitas vezes. A gente fala que Judas traiu Jesus por 30 moedas, mas a gente troca, a gente trai Jesus por muito menos. Por prazeres muito momentâneos, a gente troca Jesus por noites, por minutos. A gente, infelizmente, às vezes, Jesus não é a nossa prioridade. Terceiro, Deus ele não quer que sejamos felizes. Ele deseja que sejamos mais do que felizes. Deseja que sejamos abençoados. Aí você fala, ai Maria, mas então Deus é chato. Deus não quer que eu seja feliz, não quer que eu faça nada. A Bíblia fala assim, qual de vocês pais são maus? Se um filho de vocês pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Qual pai faria isso? Nenhum. Então, vocês que são maus, sabem dar bons presentes aos filhos de vocês? Quem dirá o Pai que está nos céus, que é bom, que quer abençoar vocês? A felicidade deste mundo se baseia em acontecimentos inconstantes,
mas as bênçãos de Deus superam tudo que o mundo oferece. Salmo 112:1 fala assim: Bendito o homem e bendita a mulher que teme ao Eterno, que aprecia e tem prazer em seus mandamentos. Mais que feliz é aquele que teme e obedece o Senhor. Queridos, Deus tem muito mais. Que o nosso coração não se contente com as coisas desse mundo. Como eu falei, Jesus, ele tem muito mais. Ele tem o céu à nossa disposição. Então, que as coisas... É muito legal ter um carro, ter uma casa, casar, muito bom também. É muito bom todas essas coisas. Mas que o nosso coração anseie de verdade pela volta de Cristo, por ter um relacionamento íntimo e intenso com Ele. Mais que feliz é aquele que teme e obedece ao Senhor. A gente precisa abrir mão das coisas materiais para apegar às coisas espirituais. Às vezes a gente fica tão, nossa, é até o exemplo que o Renan sempre fala para a gente também, que quando ele ganhou o carro, ele idolatrava muito o carro e tirou o foco de Deus. E Deus, ele precisa dar um jeito de ensinar a gente. Então, o que Deus vai precisar te tirar para te voltar para o caminho dele? Vai ser um carro? Vai ter que ser uma casa? Vai ter que ser sua saúde? O que Deus precisa fazer para te trazer para o caminho de volta? Então, que não precise fazer isso. Que você perceba que a felicidade já está na sua vida. Jesus, ele já ofereceu essa felicidade para a gente. Ai, meu Deus. Tem quanto tempo ainda? Amém. Conclusão, pastor! Não devemos ficar felizes com as coisas deste mundo, porque nós não fomos feitos para ele. Nós somos estrangeiros, forasteiros nessa terra. Nós fomos feitos para habitar para sempre com o nosso Senhor no céu, eternamente. Jamais encontraremos felicidade duradoura nas coisas deste mundo, porque a gente não foi feito para aqui. Ou seja, a nossa vida aqui ela é temporária. Por isso, nós deveríamos diminuir nossas expectativas quanto aqui e aumentar nossas expectativas quanto ao céu. Não a quantidade de dinheiro, casa nova, marido ou mulher ou qualquer coisa capaz de te satisfazer, porque a gente não foi feito aqui. A verdadeira felicidade só se encontra em Jesus. Pensando e vivendo assim, seremos o povo mais feliz e abençoado da terra. Amém? Olha a imagem de Jesus feliz aí que o meu líder fez. Posso orar?